Olá pessoal, vamos continuar falando de inquérito policial. A gente viu na aula passada a questão do indiciamento e aí vamos pegar a partir desse ponto aí. Vamos imaginar que o delegado de polícia ele pediu o indiciamento daquele investigado, ou seja, ele indiciou um investigado e aí o que acontece daí para frente? Uma vez que ele concluiu o inquérito policial, o Código de Processo Penal diz que ele deve remeter os autos do inquérito para o juízo. Então, esses autos do inquérito eles vão ser encaminhados para o fórum. Lá no fórum, ele chega lá naquelas comarcas que tem, evidentemente, esse órgão, no cartório de distribuição. Algumas comarcas a gente tem a central de inquéritos, então o inquérito já iria direto para a central de inquéritos, ou vai direto para esse cartório de distribuição. Enfim, essa questão vai depender de local para local. Então a gente pode deixar aqui, de maneira geral, que os autos do inquérito eles vão para o juízo. Chega no juízo, o juízo ele não vai abrir esse inquérito, não vai olhar, não vai decidir nada naquele momento. O que ele vai fazer? Ele vai abrir vistas ao Ministério Público. Então, no mesmo plano, ele já remete os autos do inquérito para o Ministério Público. Evidentemente, se o crime ali, objeto do inquérito, for um crime de ação penal pública, porque se for um crime de ação penal privada, não vai para o Ministério Público. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Se for de ação penal privada, o inquérito ficaria à disposição no cartório judicial para a vítima ali fazer a sua queixa-crime naquele prazo decadencial. Decidir se vai, então, promover a ação penal. Mas vamos imaginar que tenha sido, então, objeto do inquérito um crime de ação penal pública. Então, ele vai para o juízo abre vistas ao MP, o MP vai receber esse inquérito e vai analisar se oferece a denúncia ou se não oferece a denúncia. Para o MP oferecer a denúncia, ele tem que ter indício suficiente de autoria e prova da existência do crime. Se ele entender que não há esse indício suficiente de autoria e essa prova da existência do crime, ele não pode oferecer a denúncia. E lembrando que o MP não fica vinculado ao entendimento do delegado. Pode ser que até o delegado tenha entendido pelo indiciamento, tenha visto indício suficiente de autoria e a prova da existência do crime. Mas pode ser que o MP entenda o contrário e diga, não, aqui não tem indício suficiente de autoria, então não vou oferecer a denúncia. Então guardem isso, o MP pode oferecer a denúncia e pode não oferecer a denúncia. Falar em não oferecer a denúncia é a mesma coisa de dizer que o MP quer o arquivamento do inquérito policial. Então, entendam que esse oferecimento da denúncia, a gente tem o início aí da ação penal, ele oferece a ação penal pela denúncia, o ato seguinte é o juiz receber ou rejeitar essa denúncia aí, ok? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, o MP não quis oferecer a denúncia. O que acontece daí para frente? Aí a gente tem que analisar o artigo 28 do Código de Processo Penal, o famoso artigo 28. Esse artigo 28 ele teve uma alteração promovida pelo pacote anticrime. Essa alteração ela ainda não está vigorando, não está em vigência, em virtude do fato de que no dia 22 de janeiro de 2020, o ministro Luiz Fux acabou monocraticamente deferindo um pedido de liminar de maneira a suspender a eficácia da nova redação do artigo 28. Então, a gente tem até o momento que eu vos falo aqui a suspensão da nova redação do artigo 28. Então, nesse momento, está valendo a regra do artigo 28 antigo, ok? Lembrando que a decisão do ministro Luiz Fux, ela tem um período aí que pode perdurar por até 180 dias, contados da publicação da decisão dele do dia 22 de janeiro. Então, nesse momento que eu falo para vocês, a gente ainda está nesse lapso temporal. Pessoal, então como que era a redação do artigo 28? Dizia mais ou menos o seguinte: caso o MP não quisesse oferecer a denúncia, o juiz, concordando que devia ser oferecida a denúncia, ou seja, o juiz discordando do não oferecimento da denúncia, esse juiz ia determinar a remessa dos autos do inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça tinha 3 opções a seguir.
ou ele oferecia a denúncia por ele mesmo, ou ele designava outro membro do MP para oferecer a denúncia, ou ele insistia no arquivamento, dando razão àquele membro do Ministério Público que não quis oferecer a denúncia. Ou seja, também não ofereceria a denúncia, nessa terceira hipótese, o Procurador-Geral de Justiça. Só com essa decisão aqui é que o juiz está vinculado. Aí o juiz não tem mais para onde socorrer-se e, evidentemente, que o processo não teria seu início, ia ser arquivado o inquérito, a coisa morreria por ali. Era assim que funcionava o artigo 28. A nova redação, que ainda não está valendo, vai dizer o seguinte: se o órgão do MP não quiser oferecer a denúncia, ele vai decidir por ele mesmo, devendo apenas remeter os autos ali para a instância revisora, aí vai depender de qual Ministério Público ali, de acordo com sua estrutura interna, qual vai ser esse órgão revisor. Geralmente vai ser o próprio Procurador-Geral de Justiça. Então, esse membro do MP que não quis oferecer a denúncia, ele remete os autos para essa instância revisora apenas para homologação, apenas para ratificação, devendo ele apenas comunicar a suposta vítima, o investigado e a autoridade policial. Percebam que não passa mais pelas mãos do juiz essa decisão aí de não arquivamento do inquérito. Desculpa, de arquivamento do inquérito, essa decisão de não oferecimento da denúncia. Então, esse trâmite inicial é importantíssimo a gente saber como funciona. A gente até comentou isso quando falamos das características do inquérito policial, lá na parte da indisponibilidade. E aqui a gente só está reforçando para vocês entenderem esse momento aqui de finalização da fase pré-processual e início da fase processual. Lembrando também, a gente já comentou que no âmbito dos estados não pode haver a tramitação direta do inquérito policial entre polícia e membro do Ministério Público. Passar pelo juízo. Por quê? Porque o CPP prevê de tal maneira. Agora, se for no âmbito federal, é possível a tramitação de um inquérito policial federal direto entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. Então, basicamente, são essas questões que a gente queria pontuar aqui e aguardo todos vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.